Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe a vereadora Luísa Dulce, ela que é do PT de Belo Horizonte e também é economista, está no seu primeiro mandato aqui na nossa capital e trazendo uma renovação para o Partido dos Trabalhadores dentro da Câmara. Já aproveito para agradecer a sua presença com a gente aqui no Café com Política, para a gente falar um pouquinho sobre os projetos desse mandato, o que você está vendo pela frente, quais têm sido os desafios encontrados na Câmara dos Vereadores. Para quem chega agora, já encontrar muita coisa pronta, muita coisa que precisa mudar. Já aproveito para agradecer a sua presença aqui com a gente, Luísa. Eu que agradeço, André. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham. É isso. Luísa, vamos começar falando aqui de um ponto que é muito caro também para a Câmara, para a Prefeitura de Belo Horizonte e, sobretudo, para os moradores da nossa capital, que é o transporte coletivo, esse eterno problema que tem pequenas soluções, resolve uma parte, deixa outra para depois e fica aquela coisa toda. E aí, mais recentemente, depois de uma disputa muito grande sobre o valor das passagens, a gente tem finalmente um horizonte, uma luz no fim do túnel, dizendo que o transporte coletivo em Belo Horizonte pode vir a ser gratuito. É o busão 0800. Muita gente doida para saber se tem novidade nesse sentido. O que você traz de notícia boa para a gente aí, Luísa? André, muita notícia boa em relação à questão da gratuidade do transporte público. E como você falou, às vezes a gente olha para a questão da mobilidade e fala dos problemas. A Câmara Municipal de Belo Horizonte está apresentando uma grande solução, não só para a cidade, mas também para a Prefeitura, que é uma nova forma de financiar o transporte e tornar a tarifa gratuita para todas as pessoas que pegam ônibus. Então, a gente já tem tarifa gratuita para idosos, para estudantes. A gente quer transformar isso para o conjunto da população de Belo Horizonte. Sabemos que isso vai fazer uma diferença enorme no bolso das pessoas. Eu tenho rodado muito a cidade, conversado com muita gente e, sobretudo, as mães solo. Isso tem me tocado muito, André. Quando a gente pergunta, o que você vai fazer com o recurso que você vai economizar da tarifa, que é R$ 5,75, a terceira mais cara entre as capitais do Brasil? A primeira coisa, vou comprar uma alimentação melhor para mim, para minha família, vou comprar coisas melhores, né, para os meus filhos. Outras pessoas falam, vou ter condição de chegar numa consulta médica. E, além disso, Belo Horizonte é uma cidade que vive da cultura, que vive dos serviços, dos bares e restaurantes, capital aí da economia criativa. A gente sabe que a cidade vai se beneficiar muito, a economia da cidade e as pessoas de Belo Horizonte, se a gente conseguir, de fato, implantar a tarifa zero em BH. Pois é, o que falta para isso? Bom, já percorremos um longo caminho, isso é importante de dizer. Protocolamos um projeto em fevereiro na Câmara Municipal, já com 22 assinaturas. É um dos projetos que tem maior adesão entre todos que estão tramitando na Câmara Municipal. Ele já passou por todas as comissões e está pronto agora em outubro para ir a plenário em primeiro turno, que significa que vai ser apreciado pelo conjunto dos vereadores e ele precisa de 2/3 para ser aprovado em primeiro turno e continuar o seu processo de avaliação. Então, a gente está agora no momento, e eu quero falar com todo mundo que está nos escutando, para se mobilizar em relação ao projeto. Nós temos um abaixo-assinado, a gente está conversando com vários setores da sociedade, empresariais, acadêmicos, enfim, com as pessoas que são comerciantes, que são usuários do transporte público, para a gente se mobilizar, sensibilizar mais vereadores e também a Prefeitura, para permitir que esse projeto siga tramitando. Ele ainda pode receber contribuições, nós estamos muito abertos ao diálogo, mas sabemos que vai ser uma grande marca da Prefeitura de Belo Horizonte, dessa administração da Câmara Municipal e principalmente da população de Belo Horizonte, que vai conseguir dar um passo importante à garantia desse direito à mobilidade e ao transporte público de mais qualidade. Quer dizer, é uma bandeira grande aí do seu mandato, né? Essa é uma bandeira grande. Tem tudo a ver com o que a gente defende, que é o bem viver, né, que é o encontro aí do social com o ambiental. Se você consegue tornar a tarifa gratuita para todas as pessoas, é uma medida social importante. Eu queria trazer, às vezes a gente acha que isso seria muito impossível. O SUS também era uma política impossível até ser implementada. A tarifa zero já existe em mais de 130 municípios do nosso país. Existe em outros lugares do mundo. A gente tem feito muitos estudos nesse sentido, inclusive com o apoio da UFMG. É possível, é viável tornar essa utopia possível na nossa cidade. Então, entendemos aí que é uma bandeira importante e que contribui para a causa ambiental também. Porque uma cidade com menos carros e mais ônibus tem a qualidade do ar melhor, né? A gente está
está contribuindo muito para a transição ecológica no ano em que o Brasil vai sediar a COP. Então, é uma bandeira também ambiental importante da cidade. E a gente sabe que, naturalmente, né, o transporte coletivo, ele vai ser a solução, ele é a solução para o transporte nas grandes cidades, que a gente tem hoje Belo Horizonte, uma cidade que está quase parando de tanto carro, e você olha para os carros, você vê uma pessoa dentro do carro. Então é cada carro com uma pessoa, é um grande grupo de carros com uma pessoa em cada um. E o transporte coletivo de qualidade, assim que ele existir, naturalmente vai incentivar essas pessoas, como tantos de nós, a usar o transporte coletivo. Porque enquanto não tem qualidade, a pessoa não vai trocar o conforto do carro dela, embora ele pegue um trânsito para chegar, ele não vai trocar o conforto do carro dele para pegar um ônibus em que ele tem que ir em pé, em que o ar-condicionado não funciona, em que quando chove tem goteira, né, Luísa? Não, perfeito. BH é uma cidade que tem 2.400.000 pessoas e 2.800.000 veículos motorizados. Nós temos mais veículos do que pessoas em Belo Horizonte. Por isso esse engarrafamento que cresce a cada dia. Você foi perfeito. Quem pode trocar o ônibus pelo seu automóvel, troca. Quem não pode trocar o ônibus pelo automóvel, às vezes pelo carro, troca pela moto. E aí a gente vê um aumento enorme de acidentes acontecendo na cidade, mas eu tenho uma boa notícia que veio ontem, André, e é importante compartilhar aqui. Investimentos do governo Lula que foram celebrados ontem entre Lula e Álvaro Damião, nosso prefeito, para que BH possa adquirir mais 100 ônibus elétricos, o que contribui para uma viagem mais segura, para uma viagem que emite menos poluentes e que dá mais qualidade para a nossa população. Então, nós temos aí a bandeira da tarifa zero, mas também investimentos do governo federal que vão ser determinantes para que as pessoas possam escolher o transporte coletivo para circular na cidade. E vocês estão confiantes em relação a esse apoio do governo Lula aqui à nossa capital? Porque o Lula está vindo bastante aqui, está passeando, teve em Contagem, subiu o morro lá da Serra para entregar projeto. Ele está olhando com um certo carinho diferente para BH, né? Com certeza, André, estou muito confiante. Teve a assinatura desses contratos sobre os ônibus ontem, também uma obra grande que vai ser feita na bacia do Ribeirão do Onça, né, melhorando ali os bairros do Ribeiro de Abreu e proximidades. O IF, né, o Instituto Federal que vai vir para o Barreiro, isso é uma grande conquista para Belo Horizonte, para a região metropolitana, além de vários investimentos que o governo federal tem feito aqui. A presença do presidente Lula é fundamental para nós. Não só pelo governo federal, mas pelo também o que esse projeto pode representar para a vida de todas as pessoas que moram em BH e na metropolitana. Ô Luísa, você já é de uma nova geração do Partido dos Trabalhadores aqui em Belo Horizonte, também em todo o país, uma turma que já está se aposentando praticamente, muita gente continuando, você já está nessa nova geração. E a gente falando aqui da nossa capital mineira, é uma cidade que ultimamente, né, nos últimos anos para cá, vem sendo um ponto de visitação muito grande, sendo vista, eu acho que muito a partir do carnaval, dos carnavais de BH, que estão atraindo gente do mundo inteiro. Muita gente, você vai para a rua, tem gente de várias partes do mundo, curtindo o carnaval, gostando de Belo Horizonte, que ainda tem muita coisa para melhorar, para poder receber essas pessoas. E claro, o que é feito para um carnaval, para uma festa, para um evento, fica para nós depois que moramos aqui e para todos os moradores e para toda a gente. Inclusive, você fala muito também sobre um projeto que chama Projeto Bem Viver. Traz que projeto é esse? Esse é um projeto que ele vem de outros países também, é de transformar a cidade num lugar mais agradável em todos os sentidos, né? Nós não estamos falando só em mobilidade, nós não estamos falando enfim, em segurança, em saúde, mas tornar a cidade agradável. Belo Horizonte, com mais 2 passos, ela se torna uma das capitais mais interessantes de se viver, né? E esse projeto Bem Viver, o que é isso? O que ele engloba? O que ele traz? Bom, André, é uma forma da gente ter um olhar político sobre a cidade que a gente vive, no caso Belo Horizonte, e muitas vezes a gente vê os vereadores se mobilizando por bandeiras, ou as pessoas se mobilizando por bandeiras, como é o caso da mobilidade, como é o caso da defesa dos animais, da segurança alimentar. O bem viver é uma forma da gente costurar isso. Então eu estou aqui orientando o nosso mandato, uma atuação de ter um olhar pleno para a cidade de Belo Horizonte e ver onde que a gente pode melhorar. Quem já está praticando o bem viver em BH, e nós estamos fazendo uma cartografia do bem viver na cidade para nos conectar com coletivos, movimentos, pessoas que já estão construindo ações para melhorar a vida na cidade. Porque você foi perfeito de colocar como que BH é uma cidade
muito pujante, com políticas muito inovadoras, com uma presença cultural forte, uma cena autoral da nossa cultura, isso é muito interessante, mas BH também é uma cidade muito desigual. Então, a nossa proposta é combater as desigualdades sociais, as desigualdades socioambientais de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, ter um projeto inovador que vai cativar as pessoas novamente para a atuação na política. Porque hoje a gente vê que as pessoas estão desacreditadas, que as pessoas estão desanimadas. Então, o nosso mandato está chamando as pessoas para a gente construir uma BH do bem viver, para a gente poder conectar esses pontos de quem está fazendo coisas em prol da nossa cidade, melhorando a cidade, se engajando politicamente. Essa que é a ideia. A gente está falando de tudo aí, né? A gente está falando de, englobando o que a gente falou, né? Saúde, segurança, mobilidade, bebedouros, que é um projeto também seu, né? De espalhar, que você faz parte desse grupo que defende essa ideia de ter bebedouro público em Belo Horizonte. Uma outra demanda também de Belo Horizonte, que é banheiro público nas regiões de mais movimento, porque as pessoas andam pelo centro da cidade, que passa por um processo de revitalização muito grande, né? O centro de todo mundo está ganhando muita coisa bonita, a região central de Belo Horizonte, mas banheiro ainda é um problema. Banheiro é um problema só no carnaval, não. No dia a dia também, as pessoas que estão num ponto de ônibus, que estão circulando pelas regiões de mais movimento em Belo Horizonte, não tem. Isso tudo tem que estar englobado também, ou está naturalmente nesse projeto Bem Viver também, né? Com certeza. A questão da água, a gente está propondo, vai à votação agora em outubro, que BH reconheça a água como um direito fundamental para todos os cidadãos. E uma das medidas é a gente ter bebedouros em áreas de grande circulação da cidade. A gente já tem bebedouro em parques, bebedouros em alguns pontos de Belo Horizonte, mas nós estamos enfrentando as mudanças climáticas, né, o aumento das secas também em Belo Horizonte, e a garantia da água é um direito fundamental. Mas isso se liga com a questão do banheiro que você colocou. A gente tem conversado, rodado a cidade e as pessoas falam, primeira demanda, banheiro. Isso para quem trabalha, os garis, foi apresentado pra gente essa demanda, as pessoas que trabalham no centro, as pessoas que circulam pelo centro de Belo Horizonte. E aí eu tô falando de mães com crianças, de pessoas idosas, qualquer um de nós que tá circulando e às vezes precisa utilizar um banheiro, isso é uma questão de dignidade. As grandes cidades do mundo têm banheiro limpo, banheiro acessível para todas as pessoas. Então, se Belo Horizonte quer se consolidar mesmo como essa cidade do encontro, essa cidade acolhedora, a gente precisa garantir de início aquilo que é fundamental para você estar numa praça. Vamos supor, você vai para um show na Praça do Papa, na Praça da Liberdade, nas grandes praças de Belo Horizonte. Não tem um banheiro, né? Como é que você leva a sua família? Como é que você pretende fazer um piquenique ali, ficar algumas horas numa praça que não te recebe com a dignidade que as pessoas merecem? Então, a gente está olhando para esses pontos que às vezes são pontos ali que ninguém vê, né? São buraquinhos da política pública que a gente não consegue conectar, mas que as pessoas no dia a dia sabem que tem essa demanda e é aí que a gente está atuando. Pois a gente é uma contradição muito grande, né, Luísa? Porque a gente fala assim, todos os médicos falam, beba água, se hidrate, tá calor, se hidrate, beba, tudo bem. A gente tá vendo todo mundo com garrafinha de água, adolescente, gente de idade média, gente de mais velha um pouco, todo mundo com garrafinha de água, mas precisa ter banheiro. Então fica essa contradição, as pessoas, tá bom, vou beber água o dia inteiro, mas na hora que precisa do banheiro não tem. Você também comentou agora há pouco sobre a questão do dinheiro que uma mulher pode economizar, uma mãe pode economizar no transporte do filho dela, ela levando o filho, ou depois do filho indo para a escola, voltando, ter um ônibus de graça, um ônibus gratuito na nossa cidade. Você também é da Comissão de Mulheres, titular da Comissão das Mulheres aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Como é que você tem visto a questão do tratamento, da segurança para as mulheres, seja de qualquer idade? Estamos falando de adolescentes que estão na rua, a gente sabe que os bares de Belo Horizonte são frequentados por meninas de 18, 19 anos ali, as ruas estão muito frequentadas por muitas mulheres, sejam elas mais velhas ou mais novas, e as mulheres em Belo Horizonte têm um certo abraço muito grande das outras mulheres também. BH tem um diferencial nisso, de apoio, que é muito grande. A gente vê quando é festa na rua. Como é que a Comissão das Mulheres, como é que ela está atuando? O que a gente tem de novidade? O que a gente pode ter de novidade? Está no comecinho do mandato agora, né? Ainda não chegou a dar um ano, mas o que a gente pode ter de novidade daqui para frente em relação à proteção e ao olhar voltado para a mulher da nossa capital? Bom, primeira coisa é celebrar a existência dessa comissão, que é relativamente nova, ela foi criada na última legislatura.
para a gente colocar, de fato, a questão das mulheres na pauta da Câmara Municipal. E como você falou, Belo Horizonte tem muitas políticas, né? Já construiu muitas políticas de proteção às mulheres na nossa cidade, mas temos um caminho longo para ser percorrido. Os índices de violência em Belo Horizonte e Minas Gerais são muito grandes, de feminicídio, de violência contra as mulheres, das várias formas de violência contra as mulheres. E nós temos agora, esse ano, o maior número de mulheres na Câmara de Vereadores. São 12 mulheres. Pela primeira vez a gente conseguiu chegar nesse 30 número. E quantos vereadores? São 41 vereadores e 12 mulheres. Então, aquele espaço da comissão, a gente tem feito reuniões mensais para discutir, junto com o conjunto de poderes públicos e de iniciativas da sociedade civil que formam a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, colocar a Câmara no centro dessa rede para a gente poder contribuir. A gente está falando de Polícia Civil, de Polícia Militar, de Tribunal de Justiça, de Ministério Público, Defensoria Pública, da Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado, mas também de muitas entidades da sociedade civil que no dia a dia fazem a proteção e defendem os direitos dessas mulheres. Então, infelizmente, a gente, ao falar de mulheres, ainda precisa falar da questão da violência. Mas também precisamos avançar e olhar onde as mulheres estão construindo pautas inovadoras, e uma delas eu queria mencionar aqui, André, que é a pauta dos cuidados. O Brasil fez no ano passado a Lei Nacional na Política de Cuidados, e Belo Horizonte foi a primeira capital a ter sua Política Municipal de Cuidados. O que é isso? São as políticas públicas que, interligadas, tratam da questão do cuidado dos idosos, das pessoas com deficiência, das crianças. E quem realiza esse cuidado? Em geral, são as mulheres, né? Em duplas, triplas jornadas. Então, reconhecer que as mulheres têm essas duplas, triplas jornadas de cuidado em casa, no trabalho, com as crianças, idosos e tudo mais, é uma forma da gente reconhecer, remunerar melhor essas mulheres e trazer isso para a política pública. Então, essa também é uma missão da nossa Comissão de Mulheres, fortalecer essa rede de cuidados na linha das políticas públicas, porque isso é uma forma de garantir o direito das mulheres. Temos um caminho longo, mas eu vejo aí algumas boas perspectivas e sempre atuando em rede, porque nós não vamos solucionar as desigualdades que recaem sobre as mulheres se a gente tiver um olhar para uma ou outra caixinha apenas, né? A gente precisa ter esse olhar mais global. A gente tem aqui em Belo Horizonte também, você também faz parte da Comissão de Meio Ambiente, né? A gente tem aqui na nossa capital também um trabalho muito voltado para o meio ambiente. Belo Horizonte é uma cidade arborizada, é uma cidade que tem cuidado com o meio ambiente. Então, em Rio aqui, infelizmente, tudo debaixo de Belo Horizonte, mas tem muito rio passando por aqui. A gente tem ali a Serra do Curral, ali em cima, uma serra que sempre foi motivo de muita discussão, na questão do uso e ocupação do solo, de falar, a Serra do Curral hoje é só uma casca. Qual que é o maior desafio hoje no que diz respeito à questão ambiental em Belo Horizonte? O que a gente tem de desafio? Belo Horizonte que está esquentando ultimamente, né? Mudou tudo aqui em volta, não só aqui, mas Belo Horizonte tem essa marca que já foi conhecida até como uma cidade terapeuta, né? As pessoas iam para cá para se recuperar, porque aqui o clima era muito ameno, era muito bom. Isso já mudou, já não é mais assim e pode piorar muito. E o que deve ser feito, já devia ter sido feito, mas deve ser feito agora para evitar um problema ainda maior, porque o problema já está acontecendo e ali na frente tem um maior ainda, né? Exatamente. BH já foi conhecida como cidade-jardim e atualmente é uma cidade pouco arborizada e, sobretudo, nas áreas periféricas. A região mais arborizada de Belo Horizonte é a Centro-Sul, mas quando a gente vai se distanciando da Centro-Sul, menos árvores nas ruas e menos parques, menos condição das pessoas poderem se relacionar com o meio ambiente e se beneficiar do que o meio ambiente, do que as matas, as águas de Belo Horizonte podem trazer para a nossa vida. Então, a nossa missão, não só na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, mas também na Frente Parlamentar em Defesa das Matas, Serras e Águas de BH, que foi recriada agora, é proteger o meio ambiente, mas para que ele seja utilizado, conhecido pelas pessoas. A gente tem cerca de 80 parques na cidade, poucos deles estão estruturados devidamente para poder receber a população, mas são áreas de preservação, de áreas verdes ali. Quando você chega num parque, você já sente que o microclima está melhor, que a qualidade do ar está melhor, e nós precisamos fazer isso que você falou, preservar as nossas águas. O abastecimento de Belo Horizonte, de água de Belo Horizonte, isso é importante, André. Ele vem todo de fora de BH. E esses mananciais, eles estão muito ameaçados pela mineração que está chegando ali na Serra do Curral. Então, esse avanço da mineração é uma grande ameaça para o meio ambiente de Belo Horizonte, assim como é também o avanço da especulação imobiliária.
né? O avanço de uma construção inadequada de moradias, muitas vezes para a especulação. Então, a gente precisa ter esse olhar. Moradia é um direito, mas a moradia não é só onde eu moro, a minha casa, o meu prédio, é o que tem em volta, né? Essa é a nossa luta lá na Comissão de Meio Ambiente, para a gente poder tornar isso um direito das pessoas, né? Todo mundo tem direito a ter uma vida melhor. E aí, essa questão da água, a gente já vive racionamento de água em vários bairros de Belo Horizonte, periféricos da cidade, que ficam final de semana, que ficam dias sem água. Mas água para abastecer as piscinas lá no Lourdes não falta. Então é isso que a gente precisa mostrar, que o meio ambiente protegido, ele melhora a vida de todo mundo. Mas hoje existe uma desigualdade ambiental, socioambiental muito grande, que precisa ser combatida, e a gente faz isso com política pública, né? Essa é a nossa briga lá na Câmara. E política pública precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro. E o dinheiro, ele, na visão, né, do Partido dos Trabalhadores também, lá voltando, quando foi prefeito da nossa capital, o Patrus Ananias, né, ex-prefeito aqui, que criou ali o orçamento participativo, que é, ok, nós precisamos de dinheiro, mas então vamos ver quais são as prioridades, e não é o político que vai dizer qual é a prioridade, é a pessoa que mora lá no bairro, seja ele da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste, seja ele de qual for, essas pessoas é que vão dizer, olha, nós estão precisando disso, isso aqui é prioridade. O programa de orçamento participativo, ele deu uma sumida durante um tempo e agora vocês estão retomando esse programa, né? Eu fico muito feliz da gente falar sobre o orçamento participativo, que é exatamente isso que você colocou. É a prefeitura tomar as decisões sobre onde ela vai investir os recursos que provêm dos nossos próprios impostos, ouvindo as pessoas, construindo essa prioridade com as comunidades, com a população da cidade. E o orçamento participativo é uma grande marca, eu diria não somente do PT, mas de Belo Horizonte. Ele foi absorvido pela população da cidade, né, como algo que é positivo. Assim como temos os restaurantes populares, assim como temos os centros culturais, o orçamento participativo é uma grande marca de BH. E nós temos uma novidade, André, que eu acho que muita gente não sabe. No ano passado, em 2024, a Câmara Municipal aprovou uma lei que reconhece o orçamento participativo na nossa lei orgânica, que é como se fosse a nossa Constituição do município, com uma receita de 1% do município, dos recursos do município. Isso equivale, nos dias de hoje, a cerca de 200 milhões de reais. Então, o que isso significa? Que a cada ano a Prefeitura de Belo Horizonte terá que implementar 200 milhões de reais no orçamento participativo. Chamar as comunidades, chamar as lideranças locais para pensar como que esse recurso vai ser investido. Num contexto que a gente vive de distanciamento das pessoas da política, as pessoas estão descrentes, as pessoas não acreditam muito na política como um instrumento transformador, nada melhor do que convidar as pessoas, convocar as pessoas para decidir sobre quais são as prioridades do orçamento e como que a gente pode decidir sobre obras, sobre serviços públicos, junto, né, com a população. Então, eu acredito muito no OP como uma política, um instrumento de participação, de método de fazer política, mas também como uma forma da gente democratizar os recursos públicos e construir equipamentos e serviços que vão ser utilizados no dia a dia pela população da cidade. Certo. Luísa, agora para a gente terminar, a gente está caminhando para o final aqui, mas antes eu gostaria que a gente falasse um pouco, você falasse um pouco como é que está a relação da Câmara com o atual prefeito, como é que é a sua relação especificamente com a presidência da Câmara, com os outros vereadores, quem chegou agora, né, você chegou esse ano lá na Câmara, como é que está essa relação? Está sendo fácil negociar, está sendo difícil? Quais os problemas que vocês estão enfrentando e quais, né, também as coisas boas que vocês estão encontrando lá, que você está encontrando, eu digo você e a sua equipe, naturalmente. Bom, a Câmara é um reflexo do que a gente tem no conjunto da população. Então, ali é um espaço de disputa, mas também de construção de diálogo. Nosso mandato, eu pessoalmente, aposto muito no diálogo com o conjunto dos vereadores, sobretudo com as mulheres, sobretudo com os vereadores que têm preocupações semelhantes a que a gente colocou aqui do social, do ambiental. Então, a gente tem construído pontes e eu acho isso muito positivo. Tem uma relação muito amigável, carinhosa, inclusive com o presidente da Câmara, o vereador Juliano Lopes, assim como a gente tem tentado construir com a Prefeitura
prefeitura. Eu acho que a gente está num campo mais republicano, de tentar pautar quais são as nossas prioridades, o que chega também de demanda para o nosso gabinete, para o conjunto da bancada progressista, da bancada de esquerda, mas é um dia a dia difícil. A gente tem vereadores que a todo dia apresentam projetos que nós entendemos que desmontam políticas públicas históricas na área de educação, na área de saúde. Então a gente tem um embate firme, a gente tem um embate duro, mas preservando esse espaço de diálogo que eu acho que é próprio do poder legislativo. E aí é importante a gente lembrar, o legislativo é um poder importantíssimo para o dia a dia de todas as pessoas. Então, assim como a gente tem que se preocupar com o que os deputados lá em Brasília estão fazendo, a gente tem que se preocupar com o que os nossos vereadores estão fazendo. Aqui em casa, né? Vamos dizer assim, né? Aqui no nosso... O município decide muita coisa, né, André? Então, ter esse olhar, queria convocar as pessoas para isso. Saber o que seu vereador está fazendo, saber o que os vereadores estão fazendo na cidade, conversar com a gente, trazer demandas, né? Esse é o nosso papel. A gente está lá para isso, para servir a população. E temos um poder muito grande de definir sobre os rumos da cidade. Então, fazer isso mais perto com as pessoas é um caminho bom para melhor política em Belo Horizonte. Luísa Dulce, do PT de Belo Horizonte, vereadora aqui na capital mineira, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Café com Política e queria que você deixasse aí para quem está nos acompanhando o seu contato, como é que as pessoas fazem para conversar com você, quem quiser pedir alguma coisa, fazer alguma cobrança, acompanhar o seu mandato. Bom, eu quero fazer um convite aqui para as pessoas para a gente sonhar a cidade de olhos abertos e com os pés no chão. E para isso convidar todo mundo para me seguir nas redes sociais, Luísa Dulce, fazer contato com o nosso mandato, ir lá na Câmara, tomar um café com a gente, chamar a gente para participar de alguma reunião que tenha alguma demanda em algum bairro. Nosso mandato e eu estou circulando muito a cidade, é para isso que a gente está aqui, então deixar esse convite muito sincero e um abraço fraterno para todo mundo. É isso aí, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, sucesso aí no mandato, na carreira, né, que está começando praticamente agora, já teve candidatura, pré-candidatura também, a Prefeitura de Belo Horizonte, foi a deputada, mas agora está aqui em Belo Horizonte como vereadora. Agradeço muito a sua presença e agradeço também a você que ficou com a gente aí até agora, acompanhando o Café com Política de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte de mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas já estão inscritas aqui no canal de O Tempo no YouTube. E se não deixou ainda, deixa também um like para ajudar a compartilhar o nosso conteúdo jornalístico feito com muito carinho para vocês que nos acompanham. Até a próxima.